Boa noite, pessoal. Tudo bem? Sejam Boa bem-vindos noite. a essa live. Eu sou o Christian Abreu e o tema central do nosso bate-papo de hoje será sobre mudança. A hora é agora. Como transformar sonhos em projeto de vida. Fala isso, tudo bem? Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos à nossa live. A gente optou hoje à noite a falar sobre mudança, porque, em primeiro lugar, a mudança está fazendo parte da nossa vida quase que constantemente em virtude da pandemia. Em segundo lugar, a gente vem falar sobre a mudança, porque a mudança faz parte da nossa vida desde quando a gente nasce e nos acompanha por toda a nossa trajetória. Sempre estamos passando por mudanças. E em terceiro lugar, a gente vai falar sobre mudança, porque apesar da mudança fazer parte da nossa vida por toda a nossa existência, por essência nós já somos resistentes à mudança, porque ela nos coloca numa situação desconhecida. E como essa situação até esse momento causa um pouco de instabilidade e incerteza, nós temos um pouco de resistência às mudanças. É isso aí. A gente está passando por um processo de mudança, né? Nós estávamos comentando antes aí, tudo novo. A nossa primeira live, um monte de ferramenta. Eu estou trabalhando mais com a parte ferramental aqui, né? Mas a Su também se preparando para fazer esse trabalho com o nosso melhor, né? Com aquilo que a gente pode entregar hoje, aí, como é a primeira, enfim. Mas antes da gente começar, Su, eu preciso deixar claro, já no início da nossa reunião, quem são as pessoas que buscamos ajudar, né? Com o tema de hoje. A gente colocou no post da publicidade, né? Nas redes sociais, mas sempre é bom reforçar que a gente quer conversar com aquelas pessoas que estão insatisfeitas com a sua situação atual, que estão com aquele sentimento de não saber o que fazer da vida, descontente com algo na sua trajetória, ou buscando desenvolvimento pessoal, né? Se você se encaixa nesse perfil, fica com a gente e assiste a live até o final e esteja à vontade para enviar perguntas aqui pela transmissão do YouTube, que a gente vai responder no final da reunião daí. Se você conhece também alguém que pode se interessar pelo assunto de hoje, né? Indica, compartilha o nosso link da reunião com essa pessoa. Quanto mais pessoas a gente conseguir impactar com esse tema tão importante em nossas vidas, como a Su falou, né? Maior o nosso objetivo será alcançado, né? Que é ajudar as pessoas. É isso mesmo. Beleza. Então para a gente começar, deixa eu só trocar a tela aqui, a gente começar com a apresentação, então. Então, para a gente começar, eu vou falar um pouquinho da minha história, né? Eu sou especialista em marketing, vendas e controladoria, né? Atuo nas áreas de planejamento estratégico, plano de negócios, marketing digital e vendas. Casado com a Karina Miller, né? A Nina, e pai da Maria Eduarda. Eu tenho comigo, assim, eu sou um entusiasta do empreendedorismo e da gestão empresarial. Eu gosto muito do empreendedorismo, adoro ver pessoas buscando o empreendedorismo, buscando fazer por conta própria e, ao mesmo tempo, aquele cara que é o empreendedor dentro de uma outra empresa, porque empreendedor não é só o cara que monta negócios, né? O empreendedor é aquele cara que olha um problema e vai lá e traz uma solução, e não leva o problema pro colo do chefe lá e diz assim, ó, isso aqui aconteceu isso, e não consegue resolver nada, né? Eu sempre proponho também nos meus trabalhos o uso de métodos simplificados, descomplicando a gestão, né, em si, e buscando formas assertivas para aumentar o resultado das empresas. Então, eu hoje trabalho em 3 frentes. Deixa eu pular aqui. Aí. Eu trabalho em 3 frentes hoje. Tenho parcerias com empresas, né? A primeira é a minha, que é a Soma Consultoria. A Soma, eu atuo com consultoria de negócios e o foco do nosso trabalho é 100% em marketing e vendas. Com treinamento para vendedores, palestras, né, desenvolvimento de marca, formatação de métodos de vendas e por aí afora, sempre ligado a marketing e vendas. Também sou sócio da Thomas Consultoria e Assessoria, em parceria com meu amigo e sócio Paulo Tomazelli. Se estiver assistindo, um grande abraço aí, Paulo. Lá na Thomas a gente trabalha em várias frentes prestando consultoria e assessoria em áreas de gestão administrativa, marketing, vendas, planejamento estratégico, coaching, né, que ele também faz esse trabalho, planos de negócios, entre outras atividades. E o terceiro empreendimento meu e mais recente projeto é a Resulta Comunicação e Marketing, que é em parceria com o Lucas daí, onde atuamos com gestão de marketing digital, redes sociais, criação de e-commerce e criação de sites também.
Su, se apresenta aí para o pessoal. Então, eu sou a Suelen Flores, para quem não me conhece. Sou formada em Educação Física, me formei em 2004. Tenho pós-graduação em Psicopedagogia e também tenho MBA em Gestão Empresarial. Atuo há 13 anos e tenho a formação em coaching também, que fiz agora, fazem 1 ano e meio que eu me formei em coaching com a Andréa Lages, em São Paulo. Atuo na gestão empresarial há 13 anos, né, na administração de uma autoescola. Continuo trabalhando ainda na administração dessa autoescola. No início, logo que eu me formei, eu fui professora de educação física curricular numa rede privada de ensino e também dava aulas de tênis. Sou apaixonada pelo esporte, gosto muito de gatos e também sou uma pessoa que acredita muito nas pessoas. Penso que as pessoas é que fazem a diferença nos ambientes em que elas estão inseridas. Então é por isso que eu escolhi trabalhar com pessoas. Agora o Christian vai contar um pouquinho da história dele, que também trabalha essa questão da mudança. Beleza, vamos lá então. Vamos trocar a tela aqui. Tema da live então, né? Mudança. A gente inicia falando um pouquinho, eu vou falar sobre a minha situação, como eu vivi aí os 15 anos, 16 anos de trabalho inicialmente, né? O meu caminho profissional desde os meus 16 anos de idade, quando comecei a trabalhar, foi formado pela necessidade aliado à vontade de ter autonomia, né? Comecei a trabalhar porque queria ter minha renda própria, queria comprar um carro, não precisar mais de dinheiro, né? Pedir dinheiro para o pai, comprar um computador, que na época era raridade, e por aí foi, né? Desejo de adolescente da época, eu não era um cara muito focado em estudar, escolher uma profissão. As coisas acabaram acontecendo meio que sem planejamento nesse sentido. Quem está assistindo e me conhece desde aquela época, né? A Nina também pode falar alguma coisa a respeito disso, porque me conhece desde muito novo. Sempre fui inquieto. Aos 18 anos eu montei uma locadora de CD, olhem só. Na época, né, sem noção nenhuma, tive uma péssima experiência com sociedade, fechei a empresa em 6 meses. Depois disso, comecei a trabalhar em áreas administrativas. Fiquei 3 anos no meu primeiro emprego, de carteira assinada, na área financeira, fazendo cobrança, né, pegava uma motinha e saía visitar as empresas aí para fazer cobrança. Depois fiquei 7 anos na segunda empresa, na área de compras, e mais 5 anos na terceira empresa como gerente administrativo. Lá eu cuidava de várias situações, atendia clientes, atendia assistência técnica, auxiliava no financeiro. Como a empresa não é uma empresa muito grande, a gente fazia um pouco de tudo, né? E por aí foi. Por que eu faço esse breve relato dos meus primeiros 15 anos de trabalho? Porque a minha história é como a história de muitas pessoas, né? Pois fiz algumas mudanças nesse período percorrido, aprendendo muito com as experiências e os erros, mas nenhuma pensando no que eu realmente gostaria de fazer da minha vida profissional. Como falei, fui indo conforme a necessidade, as oportunidades, principalmente na questão financeira, melhor salário, né? E assim as coisas foram acontecendo. Me formei depois em contabilidade, fiz especialização em marketing e vendas, outra em controladoria e assim cheguei até aqui. Depois que fiz a especialização em marketing em 2012, posso dizer aí que a ficha caiu, porque liguei as ações práticas do meu trabalho diário com a teoria e o meu objetivo profissional ficou mais claro. Passei por um processo de coaching também com o Paulo Tomazelli, antes de ser sócio dele, né? Conheci ele através do processo de coaching, que hoje é meu sócio também. Entendi perfeitamente o que precisava fazer, mas apesar de saber o que fazer, ainda não estava definido, eu não conseguia fazer por causa da questão financeira. Como sair de um trabalho onde você ganha muito bem, na minha situação atual, lá na época, para correr atrás dos meus sonhos? Busquei mais conhecimento, formação, até que chegou o dia que a mudança precisava acontecer. Eu não conseguia mais tocar, né, a atividade que eu estava atualmente, estava esgotado, precisava mudar. E aí a decisão acabou sendo tomada para mudança mesmo. Isso já faz algum tempo. Posso dizer que para vocês que não está sendo fácil, é uma tarefa complicada, a mudança, principalmente nessas questões, assim, porque a gente foi criado, no meu caso, para... O pai sempre dizia, né, estude para ter um bom trabalho, ter uma boa profissão, né, ter um bom emprego. Então, quando você sai de dentro de uma empresa e monta o seu próprio negócio, até a questão do horário, tu sente bastante insegurança e demora um pouco para que essa mudança comece a fazer sentido para você. Então, quando pensar em mudança, né, Su, precisamos responder algumas perguntas importantes na nossa cabeça.
Por que a gente vai mudar? Qual é o gatilho, o start que nos faz procurar a mudança, né? Como fazer a mudança do estado atual para o estado desejado? O que você perde com isso, né? Porque você precisa estar preparado com o que vai acontecer com a mudança, porque não vem só coisas boas, vem coisas difíceis que você vai ter que aprender a lidar com elas e superá-las. Não é uma tarefa fácil, mas é que é preciso fazer em alguns momentos, né? Su, é contigo agora. Ok. As mudanças na nossa vida, elas acontecem, vou falar de uma forma um pouco mais didática para a gente ter uma compreensão um pouquinho melhor. Separei em dois tipos de mudanças. As mudanças desejáveis e as mudanças indesejáveis. Então, são duas formas de mudar diferentes que aparecem na nossa vida. As mudanças desejáveis são aquelas mudanças em que eu escolho mudar, em que é uma opção minha ou sua mudar. Como o Christian falou anteriormente, ele precisava mudar, ele não aguentava mais fazer aquilo que ele estava fazendo, ele tinha uma outra ambição na vida dele. Então, ele precisou mudar e foi uma escolha desejável. Porém, na nossa vida, acontecem também escolhas que são indesejáveis. São escolhas que a gente precisa fazer devido a fatores externos que acontecem a nós. Como, por exemplo, desde que a gente nasce já começa a mudar, né? A gente passa a respirar pela primeira vez. Depois a gente entra na escola, depois a gente vai enfrentar o primeiro dia da faculdade, a gente vai casar ou a gente vai separar, a gente vai ter a perda de alguém que seja querido para nós, e assim a vida vai andando. A gente vai ficando mais maduro e vai mudando, as nossas crenças são ressignificadas, então são todas mudanças que vão acontecendo e que a gente não tem a consciência de que essas mudanças estão chegando para nós. Já as mudanças desejáveis, é uma escolha consciente que a gente faz em querer mudar. Normalmente, as mudanças indesejáveis, elas são mais comuns na nossa vida do que as mudanças desejáveis. Justamente por aquilo que a gente falou lá no início, que o ser humano, na sua essência, ele é resistente à mudança. Em virtude da questão de que nos apresenta um ambiente que vai ser desconhecido no primeiro momento, vai ser um ambiente que vai nos trazer incerteza e insegurança, mas que faz com que a gente perca o controle. E no momento que a gente perde o controle de alguma situação que até então era controlável e confortável para nós, a gente fica um pouco perdido. O ser humano gosta de ter o controle das coisas. Mas, quando a gente escolhe fazer uma mudança desejável, aí vem algumas perguntas que a gente precisa se fazer para encontrar o motivo pelo qual está por trás dessa mudança que eu quero fazer. Quando eu escolho mudar, como o Christian escolheu mudar, eu escolhi mudar também, nós podemos planejar a nossa jornada da mudança. Mas para que a gente possa fazer isso, em um primeiro lugar, a gente precisa saber onde que a gente está. Quem que a gente é no meio de tudo isso? E aí surgem algumas perguntas. Eu estou mudando por mudar ou eu estou mudando porque eu tenho um objetivo por trás disso? Porque eu tenho valores que estão por trás dessa minha mudança. Então, no momento que a gente escolhe fazer uma mudança, é muito importante a gente saber qual que é essa insatisfação que está por trás disso tudo. Eu estou insatisfeito em qual área da minha vida? Por que eu vou mudar? Quais são os recursos que eu preciso para fazer a minha mudança? Esses recursos, eles podem ser financeiros, eles podem ser tecnológicos, eles podem ser humanos, eles podem ter diversas formas de recursos que eu vou precisar para poder fazer a minha mudança. E tem uma pergunta muito importante que a gente precisa se fazer também. É a pergunta que eu preciso me fazer, que é muito importante, é quais as pessoas que eu impacto com a minha mudança? Como está essa minha rede, esse meu ambiente em que eu estou vivendo, em que essas pessoas serão impactadas pelas minhas mudanças? Outra pergunta muito importante que eu preciso me fazer quando eu estou buscando qual que é o meu estado atual para eu poder chegar no meu estado desejado é se existe por trás disso um valor, se eu estou mudando por causa de um valor que tem dentro da minha personalidade para eu fazer isso. Eu vou fazer uma analogia com o GPS. Antes disso, eu vou fazer uma outra pergunta. Muitas vezes a gente tem N motivos para mudar e que estão nos causando insatisfação. E a gente consegue identificar tudo aquilo que a gente não quer mais. A gente consegue dizer por que a gente não quer aquilo que a gente não quer mais. Mas aqui vem a pergunta fundamental na hora que eu vou fazer uma mudança. Eu preciso descobrir o que eu quero. Então, essa é uma pergunta fundamental.
Por quê? Eu não preciso, apesar de ser muito importante descobrir todas as minhas insatisfações, o mais importante é saber o que eu realmente quero. Muitas vezes, identificar aquilo que eu quero é muito mais difícil do que dizer aquilo que eu não quero mais. Eu descobri o que eu gosto, o que eu sinto prazer em fazer, o que me dá alegria, o que me faz impactar na vida das outras pessoas. Descobrir os valores que eu tenho e que vão fazer com que essa pergunta seja respondida de uma forma muito clara. Vou fazer uma analogia, uma comparação com um GPS. Quando eu não sei para onde eu quero ir, por mais que eu saiba onde eu esteja, e eu não tenho essa coordenada para colocar no GPS, vamos supor, não há GPS que vai me ajudar a eu chegar ao meu destino. Porém, quando eu descubro qual é o que eu quero, qual é essa coordenada, que norte é esse, para onde que eu quero ir, aí sim, eu posso colocar essa coordenada no GPS. Ele pode me dar várias opções de caminhos. E eu posso fazer uma escolha, e escolher ir por esse caminho ou por aquele. Porém, o meu destino final vai ser o destino que eu coloquei lá no início, dizendo que aquilo que eu queria de verdade. Então, é uma coordenada para que eu possa dizer, fazendo uma analogia, o quanto que é importante. Isso ilustra aquela pergunta: o que eu quero fazer é o destino aonde eu quero chegar. Às vezes a gente perde, parece que um pouco de tempo tentando descobrir aquilo que eu quero, mas esse tempo é fundamental, porque quando eu sei aquilo que eu realmente quero, eu consigo trilhar um caminho que vai me levar até esse destino. Legal, Su. Para mim, é justamente esse um dos principais pontos que define a mudança assertiva, né? Pois eu vivi isso na prática. Dia após dia, eu acho que você também está passando por isso, nós estamos, né, passando por transformações constantes. Inclusive, essa live é uma das mudanças que a gente resolveu adotar aí agora no início de 2021. E no meu caso, até conseguir ter clareza do que eu queria, demorei bastante para tomar a decisão. Hoje, olhando para trás, acho que o grande segredo está na autoanálise mesmo. Pode parecer estranho num primeiro momento, mas para percebermos para onde devemos ir, precisamos saber e entender de onde viemos, né? Nosso passado é a nossa referência sobre quem somos e sobre como nos comportamos. E não sei por qual motivo algumas pessoas passam a vida toda repetindo os mesmos erros. Sabe aquele velho jargão que ouvimos o tempo todo? A gente já está até meio cansado de escutar. Se quisermos resultados diferentes, precisamos mudar a forma de fazer. Ele é tão óbvio, mas às vezes é tão difícil de tomar uma atitude e fazer essa mudança, né? Acho que é super válida essa frase, desde que a mudança seja consciente. Não pode mudar apenas por mudar e ficar errando sequencialmente. Todo mundo tem um momento que a ficha cai e desperta para esse processo, não é, Su? É verdade. Então, agora a gente fala sobre o tempo, né? Quando que eu vou escolher mudar? Então, aqui a resposta parece meio óbvia, né? É o seu tempo, né? É no seu tempo que isso vai acontecer. E o que influencia o tempo? O que influencia o tempo é a minha maturidade, são as minhas experiências, é o ambiente ao qual eu estou inserido, é o tipo de pessoa com a qual eu convivo, se são pessoas que são mais voltadas a isso ou não, que me motivam a fazer isso ou não. Então, cada pessoa tem o seu tempo, cada pessoa tem o seu momento para fazer isso. A gente vai evoluindo, vai ficando mais maduro e as mudanças começam a acontecer com o tempo. Então, a gente precisa respeitar isso, a individualidade de cada um. O tempo é o tempo de cada um e ele precisa ser respeitado. Isso não significa que as pessoas que mudam mais rápido ou mais devagar sejam melhores ou sejam piores, claro, ou que estejam certas ou estejam erradas. Não é essa a comparação que deve ser feita. A gente precisa aprender a respeitar a individualidade de cada um e o tempo de cada um. Aqui, falando sobre time, falando sobre tempo, eu gostaria de falar um pouquinho sobre liderandos e liderados. Quando o líder tem a capacidade de identificar no seu liderado o tempo certo da mudança, ele potencializa infinitamente os resultados que aquele liderado pode entregar. Então, por isso que é tão importante a gente tentar perceber o time no outro. E a autoanálise, como o Christian vinha falando, ela traz o nosso time. A gente sente isso. Quanto mais a gente se faz esse processo de autoconhecimento e de autoanálise, a gente busca entender melhor o nosso próprio tempo para buscar isso.
Então, o tempo da mudança é o tempo de cada um, e é isso que a gente precisa respeitar. Show de bola. Então, Su, até aqui a gente falou de mudança, de autoanálise, de maturidade, né, para perceber que a mudança precisa acontecer, mas como podemos ajudar as pessoas nesse processo de percepção e transformação, entender o estado atual e organizar para que direção seguir? Então, quando a gente escolhe fazer uma mudança, vamos colocar que a gente escolheu fazer uma mudança que seja desejável na nossa vida, o que muda tudo é a perspectiva pela qual a gente vai olhar as coisas que vão se apresentar para a gente no caminho, as situações. Então, eu sempre tenho a opção de fazer a escolha de olhar isso sobre uma perspectiva positiva ou sobre uma perspectiva negativa, sobre uma perspectiva de aprendizado ou sobre uma perspectiva de fracasso. Então, o olhar que eu dou para a mudança e para as coisas que são provocadas e impactadas em virtude da mudança que eu estou fazendo é que fará toda a diferença. Então, é nesse momento que a gente percebe que se a gente tiver um olhar que seja voltado sobre uma perspectiva de aprendizado, isso acaba me fortalecendo, acaba me fazendo seguir em frente na minha mudança. E se eu acabo olhando isso por uma perspectiva mais negativista, por uma perspectiva de fracasso, eu acabo paralisando e não consigo dar continuidade às mudanças que eu preciso fazer. Aqui também vale a pena a gente estar falando sobre o tamanho do passo que eu quero dar. O mais importante é eu estar em movimento, eu dar um passo de cada vez em direção à mudança que eu quero fazer. Faça poucas, pequenas mudanças para chegar no destino que eu quero chegar. Às vezes o meu sonho é tão grande, a minha meta é tão grande, mas eu não sei nem por onde começar. E aí, lá no final da live, a gente vai falar um pouquinho sobre uma ferramenta que a gente pode usar para estar norteando esse processo de mudança. Deixa eu só te fazer mais uma perguntinha, Su. Okay. Sobre expectativa versus realidade. Tudo vai acontecer conforme o planejado? Como é que é? Vamos tentar colocar agora o ciclo da gratidão, que é uma ferramenta que eu criei há um tempo atrás, dentro desse processo de mudança, então. O olhar, como a gente estava falando isso, a perspectiva pela qual eu olho os obstáculos que me aparecem no caminho, no processo da mudança, é fundamental para que eu siga em frente ou para que eu paralise. E o ciclo da gratidão, então, traz essas informações, porque ele é um processo de autoanálise, é um processo de desenvolvimento que eu posso estar utilizando. Eu às vezes chamo ele de uma expansão da nossa consciência, né? Pela forma que eu vou utilizar ele. Eu passo, quando eu utilizo essa ferramenta do ciclo da gratidão, a olhar as coisas com autorresponsabilidade. Então, no momento que eu passo a ser autorresponsável, responsável pela minha vida, eu assumo a minha responsabilidade sobre as minhas ações. E aí eu me torno um agente da minha vida. Eu deixo de ser vítima dos fatos ou das pessoas. Eu passo a assumir a responsabilidade pelas escolhas que eu faço e pelas decisões que eu tomo. E o ciclo da gratidão, ele tem essa vertente. Eu escrevi no meu blog, que é www.suelenflores.com.br, 3 artigos que falam especificamente sobre o ciclo da gratidão. Conceito do ciclo da gratidão e como que o ciclo da gratidão age na nossa vida. Então, caso alguém tenha ficado interessado nesse assunto em específico do ciclo da gratidão, pode acessar um conteúdo gratuito que está lá disponível. São 3 artigos bem completos que falam sobre isso. Para que eu possa ilustrar o ciclo da gratidão, eu vou usar um exemplo para que a gente possa entender isso. Eu tomo uma decisão na minha vida de mudar. Essa decisão vem de uma escolha que é desejável. Eu escolho, tenho um sonho, tenho uma meta de fazer algo diferente na minha vida. Por exemplo, é uma suposição. Eu quero abrir uma loja de roupas femininas na minha cidade. No momento que eu faço essa escolha, está lá o meu sonho, que é por ali que vai começar o nosso ciclo da gratidão a girar. No momento que eu faço essa escolha, eu começo a analisar, fazer uma autoanálise para saber onde é que eu estou. É aquela velha pergunta. Onde que eu estou e para onde que eu quero ir? Quando eu tenho isso claro, eu passo a planejar, fazer o planejamento de como isso vai acontecer. Aí eu faço o planejamento estratégico, que engloba fazer a abertura de uma loja, o que eu preciso de recursos humanos, de recursos financeiros,
de recursos tecnológicos, de produtos, de logística, enfim, eu tenho que fazer um planejamento estratégico de tudo que vai envolver essa abertura dessa loja. E é nesse momento que eu me coloco para viver a minha jornada de abertura dessa loja. Desde o momento que eu tive a ideia, que eu imaginei como isso vai acontecer, até eu fazer a construção desse caminho até chegar na abertura da loja efetivamente. E aí eu olho lá, conforme eu estou construindo e vivendo a minha jornada, que existem vários ingredientes que vão fazer parte disso. Que vão existir os ingredientes que estão ali na nossa imagem. Ação, positividade, aprimoramento, paixão, foco, enfim. São várias características que vão envolver como que eu vou vivenciar esse meu planejamento e essa minha jornada até a abertura da minha loja. Depois disso, como o Christian estava falando, sobre expectativa e realidade, vão começar a surgir diversos obstáculos nesse meu caminho. E a forma como eu vou olhar para esses meus obstáculos, para os meus erros e para os meus acertos, é que fará a diferença entre eu seguir em frente ou eu paralisar diante de uma mudança. E é aí também que surge o quanto que eu estou disposto a deixar ir algumas coisas, a escolher deixar ir algumas coisas para poder viver outras coisas na minha vida. O quanto que eu realmente quero abrir essa loja, o quanto que eu estou disposto a fazer acontecer essa loja com todas as características que são apresentadas para mim. Então, nesse momento, eu preciso fazer uma avaliação. Eu preciso verificar para onde que eu estou andando. Se o que eu estou fazendo está tendo resultado ou não está tendo resultado. E aqui, quando eu estou nessa fase de medir resultados e aprender, eu preciso reconhecer também. Eu preciso me auto-reconhecer dentro desse processo, preciso reconhecer os meus esforços, as minhas conquistas, os meus acertos, as minhas superações, e ao mesmo tempo eu preciso reconhecer os meus erros. Porque o que acontece? Eu preciso ter uma consciência, uma perspectiva de que o erro faz parte do nosso processo de mudança. Mas eu não posso pensar que se eu não reconhecer o meu erro, acabou por aqui. Não é bem assim. O erro e o recomeço andam juntos. Então, eu preciso errar, mas eu preciso fazer os ajustes necessários, as adaptações necessárias para que o meu processo me leve lá para aquele destino. E se eu tenho um valor por trás disso tudo, por essa escolha que eu estou fazendo, é esse valor, é esse princípio que me deixa pelo caminho. No meu curso de coaching me apareceu uma imagem muito interessante e que eu sempre, quando falo sobre isso, me vem na cabeça, que é a imagem do trilho do trem. Se quando eu estou seguindo numa direção, o trem nunca faz uma curva em 90 graus. Porque se o trem fizer uma curva em 90 graus, ele vai descarriar. E é sobre isso que a gente está falando aqui. Que quando eu preciso fazer uma mudança, eu preciso fazer uma mudança que seja lenta, que a direção que eu vou tomar seja uma direção que esteja indo de forma lenta. Eu vou chegar no mesmo local? Sim. Eu vou conseguir chegar no local que eu quero. Mas eu preciso dar, como eu já ouvi muito tempo, e muitas vezes essa frase, eu preciso dar o tamanho do passo que a minha perna vai alcançar. Então, eu preciso fazer essa mudança de uma forma lenta e gradual. E é aí que o ciclo da gratidão entra. Eu reconheço que se eu estou fazendo algo errado no meu processo de mudança, eu posso recomeçar, eu posso fazer o ajuste, eu posso adaptar isso. Né? Eu posso fazer com que esse trilho do trem volte para o lugar que ele tinha que estar e ele não descarrile. Agora, se eu optar em fazer mudanças bruscas, em que eu estava indo para uma direção e repentinamente eu dobro para outra direção, com certeza o trilho do trem vai descarrilhar e vai me trazer um desconforto enorme. E eu vou ter uma perspectiva de mudança não muito interessante. Por isso que é a importância da gente tomar decisões que a gente possa suportar. Né? Então, o ciclo da gratidão traz muito isso. E ele tem uma perspectiva de aprendizado. Por que ele tem uma perspectiva de aprendizado? Porque quando eu estou no meu processo de mudança, eu automaticamente tenho aprendizados, se eu tiver o olhar como aprendizado. Então, eu faço os aprendizados, os ajustes necessários para que o trem permaneça no trilho dele, e aí, no final de tudo isso, eu entro num fluxo de gratidão. Porque eu começo a entender que tudo faz parte do todo. Tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. E aí eu passo a agradecer por tudo que aconteceu. Mas aqui é tudo mesmo. São as pessoas, são os recursos,
são os obstáculos que apareceram no caminho, é tudo aquilo que eu superei, eu me reconheço nesse processo e eu agradeço. Quando o processo de gratidão, ele é um processo de uma via de mão dupla. Eu dou e eu recebo de volta. Então, é por isso que o ser grato no meio de todo esse processo, ele muda um pouco o fluxo. E ele faz com que a gente tenha uma elevação da nossa consciência para olhar para isso de uma forma mais leve e positiva. E saber que, apesar dos erros, das superações, dos obstáculos, eu posso seguir em frente no meu processo. Muito, muito legal. O ciclo da gratidão, ele se assemelha, pelo menos a visão que eu estou tendo agora, a gente olhando para o desenho aqui do ciclo da gratidão, ele se assemelha muito ao planejamento estratégico de uma empresa, né? Sim. Se tu analisar e olhar passo a passo aqui, só claro, um para uma finalidade, outro para outra. E a coisa mais bacana, assim, que eu, olhando para ele agora, me veio na cabeça, claro, todo o fato de sonhar, construir, viver a jornada, avaliar, é o aprender, o reconhecer, pode ser pequenas vitórias, pode ser, que nem você falou ali, o próximo passo, mas reconhecer que esse próximo passo foi dado. Opa, trocou a tela aqui. Reconhecer que esse próximo passo foi dado, que ele foi válido, né, que ele é importante, e agradecer, como você falou, tanto as vitórias quanto as derrotas, porque a derrota serve para a gente aprender, né? Como dizem, é um teste de humildade. Muitas vezes a gente toma umas pancadas aí da vida, mas, cara, faz parte do teu aprendizado. O problema é se tu ficar tomando a pancada e voltando e indo de novo bater na mesma... Como é que... Tem um ditado que eles falam do murro em ponta de faca, né? E a gente fica sempre batendo na mesma tecla e não evolui. Então é muito, muito legal o ciclo da gratidão. Explica para o pessoal como o coaching pode te ajudar as pessoas nesse processo de mudança, adotando o ciclo da gratidão e seguindo com o passo a passo da transformação. O coaching, ele é um processo de desenvolvimento. E o que ele traz para mim de mais rico é que o coaching utiliza o estar na ação. Quando nós, seres humanos, se colocamos em movimento e estamos na ação efetiva, a gente tem aprendizados mais significativos, que era o que nós estávamos falando. Quando eu observo alguém fazer algo, eu posso aprender. Mas quando eu me coloco à disposição para fazer algo, o meu aprendizado ele é mais significativo. Porque quem está na ação sou eu mesmo. Então, o processo de coaching, ele tem lá na sua raiz essa questão de manter a pessoa na ação. E o que é muito bacana do coaching é que o coaching ele vai utilizar as metas que o cliente vai escolher, no tempo que o cliente quiser, nas tarefas que o cliente está disposto a fazer. E o que ele tem de muito importante também é que ele faz com que a gente reflita e pense muito e busque respostas, que essas respostas não são dadas pelo coach, e sim pelo coach, que é a pessoa que está passando pelo processo, muitas perguntas que vivem ressoando dentro da nossa mente, que é o que eu quero, por que eu preciso mudar, enfim, todas aquelas perguntas que às vezes são perguntas meio existenciais, o coaching, ele provoca uma reflexão sobre isso. E isso me leva a uma autoanálise que a gente vinha falando lá no início, que a autoanálise é tão importante para eu saber o meu estado atual e saber para onde que eu quero ir. Então, o coaching, ele provoca na pessoa uma reflexão em que ela mesma encontra as respostas para as perguntas que ela está se fazendo. Então, e como que ele faz isso? Ele se utiliza de ferramentas, de métodos que vão fazer com que o coach, que é a pessoa que está passando pelo processo de coaching, esteja na ação efetivamente. E assim ele pode ter aprendizados mais significativos, resultados mais consistentes. Então, quando eu quero fazer um tipo de mudança, o coaching, sim, ele auxilia nesse processo de mudança, trazendo à tona e trazendo à luz ou à consciência essas respostas, mas que não são dadas pelo coach. As respostas são dadas pela pessoa que está passando pelo processo. É ela que encontra isso em algum momento na vida dela. Para ilustrar, então eu trouxe uma ferramenta do coaching que é muito conhecida, né? Essa ferramenta é a ferramenta Roda da Vida. Muitos, talvez quem esteja assistindo já conheça. E, às vezes, no primeiro momento, quando eu olhei para a ferramenta, eu falei, o que é isso? Para que serve isso, né? Será que ela tem alguma importância?
E eu acabei descobrindo, utilizando essa ferramenta, que por trás dessa ferramenta tem informações muito, muito valiosas. Então, como que essa ferramenta é utilizada? Então, essa ferramenta, ela nos dá a oportunidade de fazer uma reflexão sobre vários aspectos da nossa vida, né? Sobre a nossa questão de saúde social, nossa questão familiar, nossa questão de finanças, enfim. Ela faz com que a gente verifique, faça uma análise de como que anda a nossa satisfação nessas áreas da nossa vida. E a gente vai lá e coloca de 0, ou de 1 a 9, ou de 0 a 10. 0 talvez ninguém seja e 10 também não. Então vamos falar que seja de 1 a 9. Coloca de 1 a 9, o que é o nível de satisfação que eu estou tendo nessas áreas da minha vida. E eu vou lá e coloco, então, que na área social eu estou com 30% de satisfação, que na saúde eu estou com 50%, que nas finanças eu estou com 80%, enfim. Eu vou lá colocando e vou preenchendo esse meu gráfico aqui. Além disso, eu preciso fazer uma outra pergunta em relação à ferramenta. Onde que eu quero estar daqui a um certo tempo, que é um tempo que você mesmo pode se limitar, em cada área dessa minha vida? Então, na verdade, eu vou fazer 2 gráficos. Um que é do meu estado atual e um outro do meu estado desejado, aonde que eu quero estar. Então, por exemplo, eu coloquei lá que na saúde eu estou em 30%, mas eu gostaria de estar em 80% na minha saúde. E é aí que vem a riqueza dessa ferramenta. Porque por trás dessa ferramenta a gente encontra como eu posso dar o meu primeiro passo para a mudança. Por onde que eu tenho que começar? Essa ferramenta vai identificar, eu vou olhar e vou dizer, meu Deus, mas eu estou com 30% de satisfação na saúde, mas lá no meu emocional está 40%, mas não, isso não pode, eu preciso melhorar isso na minha vida. Então eu consigo identificar qual é a área da minha vida que eu quero nesse momento estar mudando. Eu vou ter que fazer plano de ação para todas essas áreas? Não, se você quiser sim. Porém, eu tenho um ponto de partida. Eu escolho fazer uma mudança na minha área da saúde, então. Então, nesse momento, eu escolho mudar alguma coisa para melhorar a minha saúde, para eu chegar naquele meu nível de satisfação que eu escolhi estar daqui tanto tempo. E é aí que surge a riqueza dessa ferramenta. Por trás dessa ferramenta vão aparecer objetivos, metas, planos de ação imediatos, planos de ação de curto e de longo prazo. E também vai aparecer uma outra coisa. Vai aparecer a questão da alavancagem. Porque como nós estamos conectados em todas as áreas, muitas vezes, quando algo não está bem em algum ponto da roda da vida, está impactando e influenciando alguma outra área da minha vida. Então, quando eu resolvo alguma coisa, eu consigo fazer algo por alguma coisa que eu não estou satisfeito tanto quanto eu quero, eu acabo resolvendo outras coisas que estão por trás da roda da vida. Então, eu escolho mudar a questão da saúde, vamos supor, e de repente aumenta a minha produtividade no trabalho e eu ganho um novo cargo. E aí eu não me dou conta que foi porque eu mudei alguns hábitos da minha saúde que impactaram lá no meu trabalho, que vai impactar na minha vida financeira, que vai impactar no lazer. Então, essa é a riqueza dessa ferramenta, que por trás dela surge uma perspectiva de onde começar, como que eu vou começar, quais são os passos que eu escolho fazer agora, nesse momento. Então, é essa a riqueza que está por trás de apenas uma ferramenta do coaching. E essa ferramenta, ela pode provocar mudanças, e dessas mudanças eu consigo fazer alavancagens em toda a minha vida. Então, é uma ferramenta que parece simples, mas que por trás dela ela tem bastante complexidade. Legal, Su. Eu passei pelo processo de coaching, como eu falei, né, anteriormente, e recomendo para quem está em busca de melhorias na vida, na profissão, na família e por aí vai. Eu vou dar um alerta, né, para quem busca uma mudança na vida, seja ela qual for. Não adianta achar que vai se dedicar 20% ou 30% ou 50% das suas energias para que a mudança aconteça. Pois não vai acontecer. Eu também tive essa experiência. Precisa foco de 100%. Não que você vai dedicar tempo 100% para a mudança, mas você tem que estar focado naqueles teus objetivos e naquelas suas metas. Né? O sucesso vem para quem se prepara para ele, né? A mudança acontece para quem acredita em si mesmo e no processo como um todo. Não se pode jogar todas as expectativas no resultado final, pois a caminhada também é importante e é preciso comemorar cada vitória, como a gente falou, né? A Su falou bastante aí, eu também comentei rapidamente sobre isso. Cada vitória é muito importante. E sobre as derrotas, os fracassos, precisamos entender que eles apenas nos ensinam a ser mais fortes.
né? É por aí. Não se abalar com não, né? Tudo implica, e a gente geralmente não gosta da negativa, né? E a negativa muitas vezes vem na nossa vida e é para ensinar, é para a gente se superar. Verdade. Aqui sempre vem uma grande pergunta aí que poderia ficar para o pessoal, né? Se você acha mais importante o destino ou a jornada, né? Então fica uma escolha para a gente fazer, né? A jornada a gente vive todos os dias, né? Às vezes o destino ele está lá na frente e ele é consequência de uma jornada bem vivida. Então a jornada, eu particularmente considero que a jornada ela tem muito mais valor do que o próprio destino final. Ela é muito mais rica do que o próprio destino final, né? Então que a gente cuide como que a gente está fazendo essa jornada em busca da nossa mudança e que a perspectiva seja uma perspectiva de aprendizado, né, e de crescimento. E quando a gente entra nesse fluxo, que é o fluxo do ciclo da gratidão, né, que eu tive esse insight nesses últimos tempos, que quando a gente entra nesse fluxo do ciclo da gratidão, as coisas elas começam a vir de uma maneira que a gente nem percebe. A gente só entra no fluxo e as coisas vão acontecendo, porque o ciclo ele não se encerra. Nós vivemos um processo de mudança constante na nossa vida. A gente vive tentando buscar algo, seja numa área ou seja em outra. Então, esse processo, ele faz parte da nossa vida, sim. E nós precisamos nos reconhecer dentro desse processo. Quanto maior for o nosso autoconhecimento, melhores serão os nossos resultados. Legal. E a roda da vida ela é muito interessante porque uma coisa vai puxando, como você falou ali, uma melhoria vai puxando a outra, né? Porque você vai melhorando em outros aspectos, você vai evoluindo e assim a coisa vai acontecendo. É isso mesmo. Christian, eu não sei se teve alguma pergunta que o pessoal fez para a gente estar respondendo. Deixa eu dar uma olhada aqui. Não. Okay. Até agora não. Galera, se quiserem fazer alguma pergunta, agora é o momento. Aguarda, né? Agora é o momento. Aí. Agora a gente tá na tela, não tá mais na apresentação. Opa, coisa boa. Deixa eu dar mais uma olhada se tem mais alguém que vai comentar alguma coisa. Então, a galera tá batendo palma. O Google aí, o Google dizendo show de bola. Regina Detone também aplaudindo. A Mary Ellen. Opa, gratidão, gente, por estarem aí com a gente. Muito, muito bom que vocês estão aí curtindo com a gente a nossa primeira live, ainda meio, né, começando o trabalho ao vivo aí. Falando sobre mudança, mas vivendo a mudança ao mesmo tempo, né? Vivendo a mudança. Hoje à tarde eu passei organizando todo o mecanismo aqui para fazer a coisa acontecer. E como é a primeira, a gente fica um pouco tenso aí, mas faz parte, é isso aí. Verdade. Mas é muito bom se colocar o desafio, né? Aceitar os desafios que a vida propõe, porque esse aprendizado, ele não tem preço, né? Ele só tem valor, na verdade. É isso aí. E eu sempre fui um cara meio fechado, meio tímido, e sempre me desafiei. Ano passado, antes da pandemia ali, dei treinamentos, tinha agendado palestras, coisas que a gente tá totalmente fora da nossa zona de conforto, né? Então a gente vai se adaptando, e é como o processo de mudança que a gente conversou ali. Ele vai acontecendo ao natural, quando você vê, você nem sente mais que aquilo ali é um problema para você. Né? Você resolveu. Verdade. Então é por aí. O importante a gente sempre é estar na ação, né? Estar se propondo a fazer movimentos na nossa vida. É isso aí. Gente, mas Su, da minha parte era isso. Não veio nenhuma pergunta aí. Okay. A gente vai fazer outras lives, nós vamos nos organizarmos aí com conteúdos, enfim, a gente vai avisar o pessoal aí de novos episódios aí para a gente conversar, né? Eu espero que o pessoal que tenha gostado do nosso bate-papo, nossa primeira live, então. Ok. Quero agradecer, né, pessoal, todo mundo pelo tempo, pela confiança, por ter acreditado, né, e ter vindo assistir, assim, a nossa primeira live. E usem as nossas redes sociais, se vocês querem que a gente fale sobre algum assunto em específico, a gente pode buscar isso e vir trazer aqui. Então, utilizem as nossas redes sociais para também tá fazendo feedback, né, para a gente poder estar trocando algumas ideias e compartilhando conteúdo com vocês e conhecimento também. Então, fiquem bem à vontade para utilizar essas redes. E também, da minha parte, espero que vocês tenham gostado e que, de alguma forma, a gente possa ter feito sentido em alguma coisa que a gente veio falar. Legal. Muito obrigada a todos e até breve. Valeu, galera. Um abraço. Valeu. E até a próxima. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau.